Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo de número 29. Jeremias, capítulo de número 29. Logo após Isaías, Jeremias 29. Jeremias, capítulo de número 29. Vamos nos colocar em pé, irmãos, para nós lermos a palavra do Senhor com muita reverência. Não é o fato de estar de pé que demonstra reverência, mas é o temor no nosso coração de sabermos que quando essa palavra é lida, ela nunca volta vazia. Quem crê nisso, diga amém. Você crê que essa palavra não voltará vazia sobre a sua vida? Amém. Então, antes de ler, eu quero que você levante uma das mãos, fique segurando a Bíblia com a outra, feche os seus olhos e repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio na Tua palavra. E a Tua palavra diz que quando ela é lida, ela produz frutos em minha vida. Por isso eu creio que hoje eu serei tocado pela Tua palavra. Eu peço, Senhor, que nada atrapalhe a Tua voz de alcançar o meu coração, porque eu creio que a palavra é mais excelente do que o pregador e do que todos que estão aqui. E eu quero ser transformado segundo a Tua palavra. Em nome de Jesus, eu serei tudo aquilo que a Tua palavra diz que eu devo ser. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Jeremias, capítulo de número 29. Jeremias 29, aleluias. Verso de número 4 até o verso de número 14. Jeremias, capítulo 29, verso 4 diz assim: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto, casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamento tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Amém. Pode se assentar. Eu quero somente frisar, especialmente um texto, verso 10. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Queridos, nós estamos encerrando mais um ano. Hoje é o último domingo de 2019. Mas não é somente o último domingo de 2019, Zequias. É o último domingo dessa década.
Nós estamos não somente encerrando o ano, mas estamos encerrando também uma década, e uma nova década agora está começando. Mais uma década, pastor Antenor, que o Senhor permaneceu firme aos pés do Deus Altíssimo. Que coisa boa! Mais uma década, irmãos, que coisa boa. Quantos de vocês já estão aí há uma década, 2 décadas, alguns há 3, 4, 5 décadas, servindo ao Senhor com inteireza de coração? E, queridos, nós estamos no fim de um ano, e quando chega um fim de um ano, é sempre comum nós fazermos uma retrospectiva e um balanço das coisas que aconteceram no ano. E quando nós fazemos a retrospectiva, nós queremos avaliar tudo que aconteceu no ano. E é comum também isso acontecer nas televisões. Passam-se a retrospectiva do ano, tudo que aconteceu, como foi o ano, como estão as coisas, e nós também estamos fazendo uma retrospectiva. Muitos dos irmãos estão fazendo uma retrospectiva da sua própria vida. E quando você olha, você encontra coisas que nesse texto estão registradas também. Quando nós lemos o texto no verso de número 10, diz assim: e cumprirei a promessa que fiz a vocês. Cumprirei, ainda não cumpri e não estou cumprindo, não é um passado e nem um presente, é um futuro. Cumprirei a promessa que fiz a vocês. Quantos aqui nessa noite, nessa manhã, que ainda é manhã, o pregador de vez em quando confunde. Quantos aqui nessa manhã tem promessa de Deus que ainda não se cumpriram por completo? Levanta a mão. Quem tem promessa de Deus aí? Eu tenho promessa de Deus. E como é bom ter promessas. Mas, queridos, há em toda promessa um tempo. Há em toda promessa um período. E eu acredito que muitos que estão aqui têm em seu coração promessas guardadas e arquivadas. E alguns de vocês entraram o ano dizendo: é o ano de 2019. E alguns estão chegando no final do 2019, estão dizendo: não foi esse ano, quem sabe será o ano que vem. Ou alguns até estão dizendo: foi esse ano, eu consegui. Alguns até conseguiram um pouco antes, o ano passado, o ano retrasado. Alguns já estão vivendo algumas promessas de Deus, como o Mike, conseguiu enfim casar com a Larissa. Agora o Rogério quer a promessa do neto, mas não foi esse ano ainda, Rogério. Não quer não, Rogério? Vai esperar um pouquinho, Rogério. Esperar um pouquinho. 5 anos, Rogério, a promessa está se estendendo, Rogério. Jesus da glória. Mas já o irmão Rubens se deleitou, porque a Alice deu logo 2 de uma vez. Que delícia! E tem uma que ele diz que é a cara dele. Ele diz. Tem um olho assim parecido. Mas bem, muitas promessas já se cumpriram e há muitas promessas que ainda estão por se cumprir. E eu sei, eu creio que, como nós aqui, vários levantaram as mãos dizendo: eu tenho sonhos, eu tenho expectativas, eu tenho palavra e promessa de Deus sobre a minha vida que ainda não se cumpriu e eu creio que há de se cumprir. Mas há um grande desafio, queridos, o desafio do tempo. Muitas vezes, entre a promessa e o cumprimento, há uma barreira que é o tempo. E Provérbios diz que promessa que se adia adoece o coração. Há muitos corações que vão se adoecendo, e há pessoas entre nós que vão dizendo: eu não vou viver mais a promessa. Eu me lembro de um grande pregador, norte-americano, que Deus deu uma promessa de que salvaria os seus 5 principais amigos, e ele ficou durante 30 anos da vida orando por esses 5 amigos, e esses 5 amigos, um se converteu logo que ele começou a orar, o primeiro, o segundo se converteu depois de 10 anos que ele estava orando, e os outros 3 só se converteram no dia da morte dele. Ele não viu, mas lá na glória eles se encontrarão. Há promessas de Deus que nós não sabemos quanto tempo elas vão demorar para se cumprir. E os maiores projetos de Deus, eles demandam um processo e um tempo nas nossas vidas. E às vezes teremos que enfrentar alguns desafios. E nós vamos ver o tempo passar, e para alguns serão dias, para outros serão meses, para outros serão anos. E quem sabe você está findando mais um ano ou uma década dizendo: não foi esse ano. Não foi essa década. Senhor, quando eu verei a promessa de ver o meu marido, minha esposa, meus filhos, meus pais, meus tios? Quando eu verei a promessa de ver a minha casa salva? Quando eu verei a promessa do meu ministério se cumprindo? Quando eu verei a promessa do meu trabalho? Quando eu verei a promessa do meu chamado? Como e quando, Senhor? Como eu estarei? Quando isso se cumprirá? E quando nós olhamos para essa passagem, nós vemos Deus fazendo uma promessa e dizendo para o povo: espere,
porque essa promessa vai demorar 70 anos para se cumprir. E, queridos, o que fazer enquanto se espera? É sobre isso que eu quero falar com os irmãos essa manhã. O tema da ministração é enquanto se espera. O que fazer enquanto se espera? O que eu devo fazer enquanto eu estou aguardando que a palavra que Deus direcionou para a minha vida se cumpra para mim? O texto que nós lemos é uma carta do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele estava em Jerusalém, ele estava em Israel, e ele escreve uma carta para os cativos na Babilônia. Ele não tinha sido levado para o cativeiro, ele tinha ficado, e ele escreve Lamentações de Jeremias. Ele vai passando nas ruas da cidade, vai vendo sangue, porque eles invadiram com muita violência, a Babilônia invadiu com muita violência, destruiu Judá, destruiu cidades, e ele vai vendo aquela dor, o lamento. Ele já tinha promessas que Deus faria isso, se o povo não se arrependesse. Ele diz, olha, que pena que vocês não se arrependeram. E o texto que nós lemos é uma carta de Jeremias escrita aos judeus que estão no cativeiro. O profeta Jeremias, ele vivia numa época que tinha um pano de fundo muito interessante. Eu coloquei aqui uma imagem bem rapidinho, só para os irmãos terem uma ideia, a foto não é tão boa, só para os irmãos verem onde é que está Israel. Israel, ele está no meio, o contexto histórico, ele está no meio de três potências grandes. O Egito já tinha sido uma grande potência. Agora a Síria tinha se tornado uma grande potência, tinha descido, já tinha invadido cidades em Israel, algumas das tribos, as 10 tribos já tinham sido invadidas. Agora a Babilônia está crescendo como uma potência, cresce com força como uma potência. O rei Josias, ele vem a falecer nesse período. O filho, nesse período de troca de força, de potência entre a Síria, a Babilônia, o rei do Egito, Faraó, está indo combater, ajudar a Síria contra a Babilônia. Josias se envolve numa guerra que não era dele, acaba morrendo. Só para vocês terem ideia de pano de fundo, Jeremias ainda não tinha nascido, ele nasce no governo do filho do rei Josias. Só que ele está no crescente fértil. O crescente fértil é uma área que faz tipo uma lua aqui, a lua no formato crescente, por isso esse nome de crescente fértil, uma região onde havia muita riqueza, e eles estão querendo dominar essa região, por causa da plantação, por causa da riqueza, por causa do poder dessa região, e Israel está bem no meio do conflito. Os egípcios, para invadir, tem que passar por Israel, a Síria tem que passar por Israel, a Babilônia tem que passar por Israel, e enquanto eles guerreiam, Israel está ali no meio de todo esse conflito. Agora, a Babilônia é a força que emerge, e a Babilônia vem com muita força. Babilônia consegue invadir Jerusalém, Babilônia consegue destruir as muralhas da cidade, eles saqueiam tudo, até o que estava dentro do templo. Eles pegam ouro, eles pegam todas as coisas e levam para a Babilônia. Eles levam os jovens e levam os mais sábios, entre eles Daniel também vai para a Babilônia, e eles vão agora para a Babilônia. A Babilônia é a força do momento, e a Babilônia então consegue vir, destruir e levar cativo um grupo. Então Deus levanta o profeta Jeremias e diz, olha, há entre vocês alguns profetas dizendo que vocês vão ser libertos, que vocês vão voltar para reconstruir, que vocês vão ter um período de bênção, e Deus vai se levantar. Eu digo a vocês que é mentira. Esses profetas são falsos, os sonhos deles não são verdadeiros. Vocês vão ficar aí no cativeiro durante 70 anos até se cumprir a minha palavra. E depois que se cumprir a minha palavra, vocês voltarão, vão reconstruir Jerusalém. Esdras, Neemias, Ester, esse período, vão reconstruir, mas isso vai demorar um período de 70 anos. Então Deus envia uma carta ao povo de Israel, dizendo para eles, olha, tem uma promessa, só que essa promessa não vai ser tão rápido como vocês desejam. Tem algo que eu vou fazer na família de vocês, mas isso não vai ser da maneira que vocês esperam. Há algo que eu prometi e eu vou cuidar para que se cumpra, eu vou zelar por isso, mas vocês terão que aguardar. E esse é o tema e o grande desafio que nós temos na nossa vida.
O que fazer enquanto não acontece? Enquanto não acontece, como devemos nos portar? Enquanto não acontece o casamento, enquanto não acontece a restauração, enquanto não acontece o período de vitória, enquanto não acontece a restauração, enquanto não acontece, o que eu devo fazer? Eu vou chorar, eu vou lamentar, eu vou desistir, eu vou abandonar, eu vou esquecer o chamado de Deus, eu vou esquecer o que Deus prometeu, eu vou abandonar o que Deus falou para a minha vida. Como eu devo me portar enquanto a promessa não se cumpre? Qual deve ser a postura de homens e mulheres que estão aguardando o tempo de Deus, a promessa de Deus e o milagre de Deus em suas vidas? É sobre isso que eu quero falar com vocês. Em primeiro lugar, o que fazer enquanto se espera? Deus diz para Jeremias, para que Jeremias escrevesse e mandasse para o povo na Babilônia. E nós acabamos de ler o que ele diz. Em primeiro lugar, nós vemos, especialmente aqui no verso de número 4, olha aí na sua Bíblia, capítulo 29, verso de número 4. O tópico deste capítulo é a carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. O verso 4 diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: assim diz o Senhor, eu deportei para a Babilônia. A primeira coisa que eu vejo aqui nesse texto é que enquanto esperamos, precisamos cultivar em nosso coração a fé, a convicção e a certeza de que Deus continua sendo soberano, apesar de todas as coisas que estão acontecendo. Creia na soberania divina. Veja bem esse texto. Deus envia uma carta para eles dizendo: olha, vocês estão indo para o cativeiro, vocês estão numa terra estranha, vocês estão num período de choro, vocês estão num período de dor, vocês estão num período de lamento, vocês estão num período de dúvida, vocês estão num período de dificuldade. Vocês estão vendo Nabucodonosor como um rei forte, vindo, oprimindo, levando quem ele quer para o cativeiro, fazendo as coisas do jeito que ele quer. Mas deixa eu falar algo para vocês: não foi Nabucodonosor que um dia acordou e disse: vou invadir Jerusalém. Não, fui eu, o Deus soberano, que deportei vocês de Jerusalém para a Babilônia. Eu que mandei Nabucodonosor, eu sou soberano sobre a vida dele, eu estou por detrás escrevendo essa história, eu deportei vocês. Queridos, para vencermos momentos difíceis da nossa vida, para vencermos momentos de choro, dias maus, dias de escravidão, dias de dúvidas, dias de espera, dias em que teremos que aguardar para que a promessa se cumpra, precisamos aprender a olhar para a nossa história, não a partir da perspectiva natural, não a partir dos acontecimentos naturais, mas a partir de uma perspectiva divina, de que apesar dos homens, apesar das ações, apesar de qualquer coisa que esteja acontecendo em minha vida, há um Deus que está governando, que está cuidando, está direcionando a minha alma. O que acontece comigo não é algo que o homem pode fazer por si só, é algo que Deus está permitindo. E se Deus está permitindo, Ele quem sabe que pensamentos Ele tem ao meu respeito. Os judeus estavam se sentindo injustiçados, roubados. Cadê o Deus de Israel? Cadê o Deus que liberta? Então Deus vem e diz: fui eu, fique tranquilo, fui eu estou no controle. Queridos, a partir do momento que entregamos a nossa vida ao Senhor, e dizemos: Senhor, cumpre em mim a Tua vontade, faça em mim o Teu querer, nós poderemos enfrentar dias difíceis, mas em todos esses dias, Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo soberano e continua no controle de todas as coisas. Nós precisamos compreender isso em nossas vidas, e essa compreensão vai mudar a nossa postura.
Porque, queridos, quando nós achamos que são os homens, quando nós achamos que são as pessoas, quando nós achamos que são as circunstâncias, nós nos abatemos, porque nós achamos que os homens podem nos honrar ou não honrar, podem nos apoiar ou não nos apoiar, podem fazer ou não fazer, podem abrir porta ou não abrir, podem nos promover ou não promover, mas quando nós olhamos que acima de reis, acima de principados, acima de potestade, há um Deus que reina, há um Deus que governa, há um Deus que tem controle de todas as coisas, nós sabemos que o homem pode fazer o que quiser, mas nada foge do controle daquele que está sentado no trono do universo. Quando você vai para o trabalho, muitas vezes há pessoas que dizem assim: eu me sinto prisioneiro neste lugar, eu me sinto cativo neste lugar. E quando nós temos essa perspectiva, é muito difícil pensar positivo. É muito difícil quando a gente pensa assim: eu não queria trabalhar neste lugar, eu não queria trabalhar com essa pessoa. E há muitas pessoas, muitos cristãos, que se sentem punidos pela vida, por causa das circunstâncias que está vivendo, dizendo isso: eu não quero trabalhar aqui, eu não quero viver aqui, eu tenho que ser feliz, eu tenho que correr atrás da felicidade a qualquer custo. Mas, queridos, nós precisamos compreender que Deus está no controle. Olha o verso 11, o que diz: eu é que sei que pensamento tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Mas eles estão no cativeiro, eles estão com correntes, eles estão com os algozes atrás deles, chicoteando, e vem Deus e diz: calma, eu estou trabalhando e eu estou fazendo algo. Veja que o Senhor tinha enviado o povo tinha pecado, o povo tinha errado, Deus iria trabalhar. Agora eles vão viver longe da terra deles, Nabucodonosor vai ser o instrumento de Deus na vida deles. E alguns podem até dizer assim: ah, pastor, então agora eu entendi, meu chefe então é uma opressão de Deus na minha vida, minha esposa, meu marido, eu entendi, pastor, meus pais, meus filhos, é o chicote de Deus na minha vida. Não, não é isso que eu estou dizendo para você. O que eu estou dizendo para você é que Deus sabe o que Ele está fazendo em nós. Aquele que está construindo o vaso, ele sabe onde precisa ser quebrado, e ele sabe o que precisa ser reconstruído. Enquanto se espera, creia na soberania de Deus. Em segundo lugar, enquanto se espera, compreenda que nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo. Olha o verso de número 7 que diz, acompanha aí: procurem a paz da cidade para onde eu os deportei, orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Creia que Deus te colocou onde você está com um propósito. Deus quer nos usar. Ele deseja que nós oremos pela paz no nosso trabalho, na nossa rua, no nosso bairro. Ah, eu não quero viver neste lugar, eu não quero viver com esse ambiente, eu não quero trabalhar do lado dessa pessoa, eu não quero trabalhar nesse lugar, eu não gostaria de ter os vizinhos que eu tenho. Deus te colocou neste lugar com um propósito. Deus quer que você ore, Deus quer que você clama, Deus quer que você interceda, Deus quer que você levante um clamor, para que essa situação ao seu redor seja impactada pelo poder que há no nome de Jesus através da sua vida. Lá naquele lugar onde eles estavam sendo oprimidos, onde a fé deles estava sendo ridicularizada, Deus diz: eu coloquei vocês aí. Talvez você trabalhe num lugar e você está dizendo: Senhor, eu queria tanto 2019 sair, 2020 eu queria começar em outro lugar. Senhor, Tu sabes o quanto eles desprezam a minha fé lá no meu ambiente de trabalho. Deixa eu te falar algo, querido, neste lugar é o lugar onde Deus quer que você seja sal e luz. É o lugar onde Deus quer que você ore, porque quando houver paz neste lugar, você também será tocado por essa paz. Há muitos que estão vivendo completamente distante de onde gostariam de estar, mas nós precisamos entender o seguinte: precisamos compreender que em tudo o Senhor tem um propósito. E o propósito do Senhor é maior e mais relevante do que podemos imaginar.
mude a sua atitude, alinhe o seu coração à vontade do Senhor. É melhor nos sentirmos como enviados de Deus, do que nos sentirmos como cativos. Preste bem atenção nisso. Daniel foi para esse cativeiro, e Daniel, quando chegou nesse cativeiro, ele estava preso, ele estava oprimido como os outros, mas Daniel sabia que Deus estava no controle da vida dele, e Daniel se tornou um profeta no meio do cativeiro. Deus levanta profetas, Deus coloca palavras em nosso coração enquanto você espera, enquanto a promessa não acontece, enquanto a promessa não se cumpre na sua vida. Peça a Deus para Deus te usar com graça, com poder, com unção, com autoridade. Daniel poderia ficar lamentando, mas Daniel disse assim: não, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Deus está controlando todas as coisas, eu sei que Ele tem um propósito maior, e Daniel foi o canal de Deus para a vida de Nabucodonosor, foi o canal de Deus para a vida de todos os reis que foram levantados durante aqueles 70 anos, Daniel foi um instrumento de graça para fechar as bocas dos leões, para ver os seus amigos serem lançados em fornalha de fogo ardente, e durante esse período nenhum fogo pôde queimar ou consumir, porque Deus estava usando eles para ser sal, para ser luz no meio do cativeiro. Deus não quer nos destruir, mas Deus quer que nós sejamos exemplo, modelo e testemunhos para a glória dele. Por causa de Daniel, muitas vidas foram salvas. Por causa de Daniel, muitas leis foram mudadas. Reis se prostraram diante do Senhor. Nabucodonosor e outros reis disseram assim: eis que o Deus de Daniel é o único Deus na face da terra, mas é o Deus do escravo, mas esse Deus é Deus acima de todas as coisas. Queridos, nós precisamos compreender isso. Quando eu estou no cativeiro, eu posso me sentir uma vítima daquela situação, ou eu posso me sentir um privilegiado porque eu tenho uma missão dentro daquela circunstância ruim. Deixa eu te falar algo em nome de Jesus. Deus tem uma missão na sua vida. Talvez o momento que você está vivendo e o ambiente que você está vivendo não é exatamente o lugar que você queira, mas Deus tem uma missão na sua vida. Compreenda que você foi chamado para ser luz, sal, para a glória do Deus Altíssimo. A terceira coisa que eu aprendo, enquanto se espera, é difícil esperar. É difícil esperar para ver o esposo salvo. Há quanto tempo, Deus? O Senhor prometeu. É difícil esperar. Mas enquanto se espera, seja produtivo no lugar onde Deus te colocou. Seja produtivo no lugar em que você se encontra. Há pessoas que estão aqui no nosso meio que têm um chamado de Deus. E há alguns que dizem assim: meu chamado é para a África, meu chamado é para missões. Deixa eu te falar algo: se o seu chamado é para missões, este é o lugar de você começar a plantar. Se Deus tem um chamado para a sua vida, comece a ser produtivo onde você está neste momento. Deus diz a Israel: não pare de viver, porque vocês estão no cativeiro, continue trabalhando. Olhe comigo o verso 5, o que a Bíblia diz? Cativeiro. Verso 5, o Senhor Deus diz: construam casas e morem nelas, plantem pomares, comam o seu fruto, casem e tenham filhos e filhas, escolham esposa para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade, para onde eu os deportei, e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Construam casas, plantem, semeiem, colham, comam, casem seus filhos, dê suas filhas em casamento. O recado de Deus é o seguinte: se você não pode estar agora no lugar dos seus sonhos, se você não pode estar agora no lugar onde Deus cultivou no seu coração que você deve estar, se você não pode estar vivendo na cidade, na casa, no bairro, no país que Deus te falou que vai te levar, faça do lugar em que você está o mais parecido com o lugar dos seus sonhos. Eu sonho em
viver em tal lugar. Faça do lugar onde você está o mais parecido. Construa casa neste lugar. Plante neste lugar. Semeie neste lugar. Ore onde você está. Não perca suas energias reclamando. Não gaste seu tempo lamentando das condições. Trabalhe. Viva o melhor de Deus enquanto se espera. Porque Deus há de cumprir aquilo que Ele falou, mas nós precisamos tomar a postura de quem crê e de quem trabalha, porque o nosso Deus trabalha em favor daqueles que estão crendo, esperando e trabalhando também. Faça do ambiente hostil o melhor ambiente possível. Quem sabe você pode chegar no ano de 2020, no dia 2 de janeiro, lá no seu trabalho, naquele lugar, naquela faculdade, naquele lugar onde você convive no bairro, e dizer para todos que estão ao seu redor, esse ano vai ser diferente. Não porque o lugar é diferente, mas porque a minha postura será diferente, apesar do lugar ser o mesmo. As circunstâncias externas não vão mudar assim, mas aqui dentro, você pode dizer todas as manhãs, eu creio que o meu Redentor vive, e por fim Ele se levantará em meu favor. Pode demorar 7 dias, pode demorar 7 meses, pode demorar 7 anos, podem demorar 70 anos. Eu vou fazer o melhor enquanto eu estou aqui. Eu vou plantar pomares, eu vou trabalhar, eu vou lutar, até que a promessa se cumpra. Jerusalém era o alvo, mas enquanto eles não atingiam o alvo, eles faziam o melhor que eles podiam. Sabe o que é interessante? É interessante que no Salmo de número 137, nós vemos alguns sendo levados para esse cativeiro. E preste bem atenção nisso, eu já estou quase encerrando. No Salmo de número 137 diz que os diáconos, os diáconos, se puder, diminui o máximo do ar-condicionado, estou vendo bastante irmão se abanando, se não tiver o máximo possível. O Salmo 137 diz assim, diz que enquanto os músicos estavam sendo levados do cativeiro para a Babilônia, eles passavam às margens dos rios da Babilônia, e as margens dos rios da Babilônia pediam para eles, cante louvores, cante algum salmo, cante algum hino que vocês costumam cantar lá em Jerusalém, canta algum salmo que vocês cantam no templo, que vocês adoram a Deus, toque harpa para nós. E eles diziam, como poderemos cantar estando longe de Jerusalém? Então pendurávamos os nossos instrumentos. Então pendurávamos os nossos instrumentos de trabalho, porque nós não podemos tocar, não podemos cantar, tendo em vista que estamos vivendo um dia difícil da nossa vida. Como nós vamos adorar nesse dia difícil? Mas nós vimos que Daniel fez o contrário. Mas também há outro homem, Ezequiel, também foi para o cativeiro na Babilônia. E Ezequiel, capítulo de número 3, e capítulo 1 e o capítulo 3, esses dois capítulos, diz que Ezequiel, à margem dos mesmos rios da Babilônia, ele teve uma postura diferente. Enquanto os salgueiros, os salmistas, enquanto os cantores, enquanto os músicos diziam, não podemos tocar, porque estamos com o coração entristecido, Ezequiel passou por os mesmos rios, e a Bíblia diz que Ezequiel viu a glória do Senhor naquele lugar. E Ezequiel, capítulo de número 1, ele tem uma visão maravilhosa. Ele diz assim, e veio sobre mim a mão do Senhor, e vi anjos, e ouvi sons de muitas asas, vi rodas que se moviam para a esquerda, para a direita, para a frente, para trás, para os 4 lados, e não precisavam se virar. Você já pensou o que é uma roda? Uma roda. A roda vai para um lado ou para o outro. Para ela ir para a esquerda ou para a direita, ela precisa virar. Mas a visão que ele tem é algo que a cabeça dele não podia conceber, porque como uma roda vai rodar para o lado esquerdo e para o direito, se ele está nesse sentido? Porque a visão que ele tem é algo soberano. E o que Deus estava dizendo para ele era Ezequiel,
Apesar de todas as coisas naturais, há um Deus que faz coisas sobrenaturais acontecerem. Enquanto embaixo parece que está uma bagunça, há aqui em cima alguém controlando e fazendo as coisas segundo a tua vontade. E então no capítulo 3, no verso 23, ele diz assim: e eis que eu vi a glória do Senhor como a glória que estava junto ao rio Quebar, e eu caí com o rosto em terra de tão forte que era a glória do Senhor. E então algo aconteceu comigo, ele me pôs em pé e falou comigo. Deixa eu te falar algo em nome de Jesus. Aproveite o momento que você está onde você não gostaria de estar e veja a glória de Deus agindo neste lugar. Olha aqui para mim, preste atenção nisso. Talvez você está vivendo momentos que você está dizendo: por que não se cumpriu? Mais um ano está assim, findando. A glória de Deus quer se manifestar sobre a sua vida. Veja a glória de Deus neste lugar. Contemple a glória de Deus neste lugar. Seja tocado pela glória de Deus neste lugar. Seja cheio da glória de Deus neste lugar. Eu me lembro de um testemunho. Quando eu estava no Paraná, eu ouvi um testemunho, não lembro mais o nome do irmão. Ele disse que Deus falou assim para ele: vai pregar manicômio, não é manicômio, a casa onde fica loucos, pessoas internadas, uma clínica para pessoas, como é que chama? Clínica psiquiátrica. Vai pregar lá. Tinha um grupo de mais ou menos umas 60 pessoas lá naquela clínica, e ele falou: como que eu vou para lá? Eles são doidos, eles não ouvem, vai pregar lá, vai pregar lá, vai pregar lá, e durante 2, 3 anos ele não foi. Até que um dia, ele foi encontrado pela família babando num cômodo da casa, e foi internado naquela clínica. Ele ficou doidão. Ele passou pelos médicos, passou pelos psiquiatras, passou por todo mundo, e todo mundo atestou que ele estava maluco. E aí internaram ele, e a família pagou a internação, teve que pagar, era pago. E aí, 2 dias que ele estava lá na clínica, ele recobrou o juízo. E quando ele olhou, ele falou: onde eu estou? Aí quando ele viu aquele povo, ele falou: eu sei onde eu estou, eu conheço esse lugar. Ele foi falar com os médicos e disse: eu não estou louco. Os médicos falaram: todo mundo diz isso aqui, dá o remédio para ele. Pagou ele. No outro dia, de novo, ele falou: eu não estou louco. Aí ele entendeu que o Senhor falou: há algo que eu quero fazer na sua vida aí, nesse lugar. Sabe o que aconteceu? Ele começou a orar todos os dias por aqueles loucos e começou a conversar com eles. E ele percebeu que enquanto ele conversava, alguns estribuchavam e eles botavam remédio, mas eles se estribuchavam porque eles estavam possessos por espíritos malignos. Aquele homem começou a expulsar o demônio deles, e eles foram ficando sãos. E agora o doido que se batia não precisava mais de remédio. Os médicos começaram a achar estranho, e saiu 1, saiu 2, 3, 4, 5, e ele continuou lá, 6, 7, 8, 45 loucos foram libertos naquele lugar. Quando o 45º saiu, os médicos falaram: aquele ali não está louco não, é ele que está botando o povo para fora, pode mandar ele embora. Ele foi embora, mas ele entendeu que ele tinha uma missão naquele lugar e continuou dando assistência agora pastoral para aquele lugar. Querido, se você endurecer o seu coração, Deus vai te colocar onde você não quer, mas naquele lugar Ele vai te usar, e Ele vai derramar poder, e Ele vai derramar graça, e Ele vai exaltar o nome dEle, porque tudo é sobre Ele, não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com uma história que Ele está construindo. A gente pensa que a história é nossa, a gente pensa que eu que tenho que ser feliz, e a felicidade nós só vamos encontrar quando nós estivermos no centro da vontade de Deus. Quando eu falo que a teologia da prosperidade não é bíblica, não é porque Deus não quer que você prospere, ou não é que Deus não quer que você seja feliz, é que prosperidade bíblica não é só ter muito dinheiro ou boa casa. Ter prosperidade bíblica é estar no centro da vontade de Deus, seja no cativeiro, seja na liberdade, seja na bênção, ou seja na ausência da bênção, sejam com comida ou sem comida. O centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro para a minha vida, no ano de 2019, no ano de 2020, 21, até que Ele venha. Faça a vontade dEle onde você estiver. Seja produtivo no lugar em que você se encontre. Ore, clame, liberte, cure, e seja um canal de bênção em nome de Jesus. Quarta e última coisa, enquanto se espera, verso 12 ao 14.
Quero encerrar lendo isso. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Faça distinção, em nome de Jesus, entre castigo e disciplina. Isso é difícil, não é fácil, mas nós precisamos fazer distinção nisso. Nós precisamos compreender que Deus não é um Deus que usa de castigo. O castigo, ele tem um único propósito: punir por causa do erro. Você errou e você merece ser punido. Isso é castigo. Isso é castigo. Só que Deus não é um Deus de castigo. Deus é um Deus de disciplina. A disciplina é diferente do castigo, porque a disciplina nos coloca em situações adversas e difíceis como esse cativeiro. Muitas vezes dolorosas. Muitas vezes vão sair da nossa terra e vocês viram que foram lá para a Babilônia, longe, onde eles não queriam estar. Mas o que Deus estava fazendo era trabalhando e trazendo uma lição para eles. Por quê? Porque eles iriam invocar, eles iriam amadurecer, eles iriam crescer, eles iriam atingir um novo nível de vida espiritual. Deixa eu te falar algo em nome de Jesus. Deus estava usando a disciplina para trabalhar na vida do povo de Israel. Aqueles 70 anos de cativeiro, na verdade, seriam 70 anos de investimento de Deus na vida deles. Quando Deus nos envia para a Babilônia, é porque Ele quer trabalhar em nós. É porque Ele quer trabalhar em nossas vidas. A Babilônia não vai ser fácil, mas você pode fazer da Babilônia um lugar de choro e de dor, um lugar onde você ouve a voz de Deus, onde você tem visões, onde você vê Deus livrando aqueles que você está orando da fornalha de fogo ardente. Você pode fazer da Babilônia um lugar para pendurar o seu ministério e dizer: eu não vou cantar mais, eu não vou tocar mais, eu não vou me envolver mais, eu não vou para o ministério infantil, eu não vou para o louvor, eu não vou para lugar nenhum, porque eu não concordo com isso ou com aquilo outro, com aquele Nabucodonosor que foi colocado. Eu não concordo com aquilo, eu não vou fazer aquilo. Ou você pode fazer da Babilônia o lugar onde Deus está trabalhando em você e aperfeiçoando Jesus Cristo em seu caráter. A Babilônia pode ser o lugar das maiores visões de Deus na sua vida. Entenda que disciplina é diferente de castigo. A Bíblia diz: Deus ama a quem Ele disciplina. A disciplina é difícil. Eu já fui disciplinado. E a disciplina dói. Mas a disciplina produz em nós frutos de transformação, frutos de mudança. Se o Senhor está te disciplinando, saiba que isso é prova do amor de Deus na sua vida. Agradeça a Ele e diga: Senhor, eu não quero rejeitar a disciplina. Como disse o salmista, que eu não rejeite a ferida de amor, mas que eu diga: Senhor, derrame. Porque o salmista Davi disse: porque será como óleo sobre a minha cabeça. Derrama, Senhor, da sua disciplina, e que eu não a rejeite. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Curva a sua cabeça só por um momento.